Salve, meus amigos cartoleiros e cartoleiras! Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Cartola Tático. Chegou a hora das dicas finais e a escalação final da rodada 7. Tá todo mundo meio com medo. Ah, vou perder cartoleta com Pedro, com Arrascaeta. Cara, os caras são mito. Eu vou com os dois, no bom e barato e no mais caro. E aí vou equilibrar o time. Vou dar minhas dicas durante esse vídeo para escalar um time muito forte, que vai pontuar e que vai ganhar a cartoleta, mesmo com Pedro e Arrasca. Vou escalar também um time bom e barato, com 110 cartoletas, com Pedro, Arrasca, Arias e Sacha. É possível. Veja o vídeo após a vinheta. Vamos lá, galera. Chegou a hora de escalar a rodada 7 para mais uma mitada. Meus amigos, respeita o Cartola Tático. Nós somos diamante. Colhe nas nossas dicas. Vou ser bem direto, rápido. O vídeo vai ser curto e vocês vão mitar. Chegue junto. Tenho que fazer a propaganda do nosso plano de sócios. R$50 no Pix o ano inteiro, tá? Aí os conteúdos. E falar do nosso canal. Quem tá chegando aí, não foi inscrito, deixa o like, espalha para geral. É um conteúdo a cada dia sobre o Cartola, até Cartola ao vivo. Vou pro estádio, filmo, a gente faz análise tática de como foi os palpites nesse jogo. Muito legal. Faz análise da rodada, pré-rodada. Nós temos uma live ao sábado às 11h30. Colhe com a gente, cara. Tá muito bom. Esses são os jogos. Tem um jogo na sexta, né? Do São Paulo e Fortaleza não vai valer. Vai começar a valer no sábado, a partir das 6h30. Então, o mercado fecha às 18h29, com Fluminense Sport. Tem 3 jogos, 6h30. Corinthians e Inter, Ceará, Vitória. 3 jogos interessantes. Eu fugiria um pouco do Corinthians e Inter, mas Fluminense Sport tem boas dicas, Ceará e Vitória também. À noite, fecha com Bahia e Botafogo. No domingo, temos o Vasco e Palmeiras, às 4 horas, Grêmio e Santos, Cruzeiro e Flamengo. 2 grandes favoritos, a gente já falou, vocês sabem, é o Palmeiras e Flamengo, favoritos até para saldo de gol. O Grêmio e Santos é uma incógnita. Quem quiser apostar no saldo de gol dos dois, é possível no 0x0, e o Grêmio dá 1x0, eu acho que é o provável. Não acredito que o Santos ganhe. Fechando na segunda, com 2 jogos com bastante gol. Essa é a nossa indicação no nosso canal. Bragantino e Mirassol. Bragantino com favoritismo, de dar um 2x1, né, de ganhar com gols. Juventude no empate aí, 1x1, 2x2, como vem sendo os jogos do Galo, com muitos gols feitos e tomados, né? Essas são os percentuais pela casa das apostas, e aí fortalece ainda mais, lógico que tem um São Paulo aí, mas não vale, fortalece ainda mais o que a gente falou, do Fluminense ser um franco favorito do esporte. O esporte não está bem, é um time até que joga, propõe, mas no último terço ele não consegue converter em chances, né, de gol e em gols. O Fluminense não é nenhum time fantástico. Perdeu o Cano, mas tem uma dica fantástica que eu já vou falar. Everaldo custa 2 cartoletas. Bom centroavante, vai ser o titular. Cara, colhe com a gente. É possível fazer um time barato escalando ele. Tem o Flamengo e Cruzeiro, né? Claro, que aí é o Arrasca e Pedro, e até saldo de gols é possível. E o Palmeiras sempre segurando o saldo de gols com 1x0. Pode tomar um gol do Vasco, transição, você viu que perdeu para o Bahia, né? Então não carregue muito no Palmeiras. E o ataque do Palmeiras eu não vou. Apesar do Estevão, Facundo Torres, mas tá um time xoxo, né? Quem faz gol de vez em quando, é que nem o meio do Bahia, você nem sabe quem vai imitar, então não vá no ataque do Palmeiras. Porém, o Gomes fez um gol aí no meio de semana. Será que o mito voltou? Vamos ver. Seguindo a rodada, tem o Ceará, que é favorito contra o Vitória, mas eu botei até um amarelo aí, eu não sei, porque o Vitória também é muito forte, é no Presidente Vargas, é um clássico forte no sentido que é um clássico nordestino. O Ceará não é um time tão bom, então é um confronto de 1x1, quem sabe 1x0 para um ou para o outro lado. Então quem puder escalar, e um gol de zagueiro aí, bola parada, eu acho que o alto é uma boa dica que eu dou, e saldo de gol talvez para um dos lados, né? Vai ser um jogo acho que de poucos gols, tipo, os 2 técnicos meio amarrados e segurando o jogo. Já um jogo bem aberto vai ser o Juventude e o Galo. Aposte em muitos gols, tem muitos nomes interessantes. Batalha, eu gosto do atacante Juventude, barato. O Rony do Galo, né? Tem nomes interessantes, meio de campo Rubens, eu vou falar. O Scarpa, por que não? Botafogo
e Bahia, no caso Bahia e Botafogo, é um jogo já equilibrado. Eu acredito que ambas marcam, os dois marcos, e que o Bahia leve, ou 1-1 ou 2-1 pro Bahia. Corinthians e Inter tá difícil esse jogo, hein? Eu não escalaria ninguém. O Inter vem cansado com muitas partidas, o Corinthians, primeira partida do Dorival, 1-1. Não acredito que o Corinthians ganhe, não. Se tiver um vencedor, vai ser o Inter. E para fechar, Bragantino e Mirassol. Muito interessante o Bragantino. E o Sacha vai estar no meu time. Tá fazendo muito gol, John. E o nosso mito Capixaba. Mirassol também está fazendo alguns gols, mas é difícil escalar alguns jogadores, já que tem outras opções. A gente vai chegar lá. Então, novamente, quem são os favoritos? O grande é o Fluminense Sport. E o outro, Palmeiras, Flamengo. Grêmio e Santos eu coloquei aí porque eu acho que o Grêmio pode dar 1-0, hein? Saldo de gol, é o que eu acho. E o Bragantino e Mirassol, jogo com muitos gols. Falando sobre o Bragantino e Mirassol, né? Esse é um jogo que eu acho que tem muita condição de sair muito gol. Pela característica do Mirassol, que está um franco atirador se abrindo, e o Red Bull que quer se impor em casa. E aqui é interessante como os gols sofridos, eles se convertem nos gols tomados, meia com meia, central com central. Eu acho bem interessante essa análise de gols feitos e gols sofridos, né? Aqui eu falo um pouco sobre os três pilares de analisar uma partida. Você analisa pelo momento e ambiente do time, a parte defensiva e a parte ofensiva. E aí eu coloco como a maioria das partes verdes, indicando um bom confronto para bons scouts, tanto no meio com roubada de bola e como também em gols. O ambiente do Red Bull é excelente, só que ele vai jogar num estádio diferente, um pouco acanhado, porque o estádio deles, né, o Nabi Abichedi, ele vai passar por uma reforma. E o Mirassol, ele se abre em todos os confrontos, contra o Bahia, contra todos os times fora de casa, ele foi para cima, deu 4-1 no Grêmio. Então é um time que vai fazer gol. Não escale pensando no saldo de gol do Red Bull, hein? Acho difícil. Por isso que eu botei a parte ofensiva do Red Bull meio complicada. Porque talvez por exemplo, ele vem fazendo poucos gols na partida, 1 ou 2, né? Então, tem o Sacha que eu indico, mas a parte defensiva eu boto positiva, por quê? Porque vai tomar gol, isso é interessante, como também no Mirassol. Então, ambas marcam com 2-1 para o Bragantino, provavelmente. E aqui está um resumo, né? Gols marcados, uma média, né, nos últimos jogos. Nas últimas 6 partidas, 11 gols do Mirassol, ou seja, marcando. Por isso que eu falei, o ataque do Mirassol é melhor do que o do Bragantino. Gols sofridos, porém, o Mirassol toma muito mais gol, por isso que eu coloquei indicação na defesa. Né? Aqui é um histórico bem interessante, né? O Mirassol vem sem derrotas, o Bragantino com 4 vitórias seguidas. É um confronto de ambas marcas, e aqui eu sempre gosto de colocar os desarmes. Scout, o desarme 1.5 está muito legal, então tem um John, tem um Danielzinho, tem os laterais do Mirassol. Olha, 20 roubadas de bola, desarmes em média, Bragantino, são os mitos, né? Pedro Henrique e o Capixaba, e 15 roubadas de bola do Mirassol, que não é um grande forte, mas é um número muito bom. Vamos agora às dicas dos jogadores improváveis, bons e baratos, que ninguém fala, e que a gente já falou do Jamas, já falou do Vitor Gabriel do Inter. Todo mundo falou, colocou por sorte, por falta de cartão. Nada disso, está na nossa análise do Vitor do Inter, pode ver. Veja lá no nosso canal, veja o Vitor do Inter lançado há mais de um mês ou 2 meses atrás. Nós analisamos taticamente os jogos, indicamos jogadores improváveis, que ninguém está vendo, e eu tenho 2 dicas muito legais. Todo mundo está falando Scarpa, não escalaria o Scarpa. Se o Rubens for titular, tem que acompanhar as notícias. Ele está tendo uma média muito interessante, e os gols sofridos por meias, né, do Juventude. Acho interessante, e o número de desarmes, como eu já falei. Olha o mapa de calor do Rubens e as notas do SofaScore, né? Ele veio machucado no final do ano, mas nesse ano ele está com uma média muito interessante, e aqui são as médias do Cartola. Cara, é um nome bom e barato, não é um mito. O mito é Arias e o Arrascaeta e o John, mas o Rubens pode se dar uma diferenciada. E aí a nossa dica final, que ninguém está falando. O Cano se machucou e todo mundo está triste. Meu reserva de luxo machucou. Everaldo é o nome. E não é para reserva de luxo, não. Bote ele de titular, o cara vai meter gol, assistência, ele vai participar. Olhe o histórico dele de gols nos últimos anos. Nesse ano de 2025, você não reserva, ele já fez 6 gols.
2024 pelo Bahia sendo reserva, porque o Lúcio veio 11 gols, 23-17, né? E aí ele teve ele teve no Japão, né? Eu não sei que time é esse aqui, também não sei se é o Kashima. Teve números baixos de gols, mas durante o Brasil, na 2020, 2019, ele era um mito. Everaldo é um bom centroavante. Você nota o mapa de calor que eu coloquei, ele não é um cara intenso de marcação, mas é um cara posicional, um cara que sai para jogar, arma, dá assistência e também mete gol, tá? Então é um nome interessante, vale 2 cartoletas. Eu vou escalar meu time bom e barato com 110 com ele. Então, após essa slide, vamos para o campinho escalar nosso time. Vamos lá, galera. Chegou a hora melhor do Cartola, que é o nosso campinho. Cara, eu já botei uma base, né? Botei o Batalha aí, mas por uma questão de ser bom e barato, né? Mas a gente tem bastante cartoleta, né? Vamos escalar uns atacantes mais ofensivos. Eu falei do Everaldo, mas cabe a cada um decidir, né? Eu ainda tenho 20 cartoletas, você vê que não são muitas, porque os jogadores Pedro, Arrascaeta, Arias são bem caros. Eu escalei Capixaba e o Wesley. Eu confio no saldo de gol do Flamengo, do Bragantino menos, porque o Mirassol ele vai muito, né? E coloquei esses 2 zagueiros, o Ignacio, né, do Fluminense, que indica no saldo de gol, Fábio também, mas pode ser o do Palmeiras também, o Gomes, tá? A gente pode tirar ele. O Gomes é mais caro, né? Vamos ver quanto o Gomes está custando. Ele deu uma desvalorizada, né? Tá com 9. Eu prefiro botar o Gomes realmente do que o do Grêmio. O Grêmio não vem legal. E a gente tem aqui, ó, 20 cartoletas, 17 cartoletas para decidir nosso ataque, nosso meio. Nosso de reserva de luxo, vou tirar o Canóbio. Depois eu vou escolher aqui. Eu acho interessante alguns meias, como o John, Richard Rios, né? É bem interessante. A gente também tem que ver o custo-benefício. Não vou no Mateuzinho, a gente indicou que não iria bem no contra o Grêmio, não vai. Ele vai jogar contra o Condé, que foi o técnico que lançou ele. Condé conhece Mateuzinho, sabe dos valores, vai ter uma marcação individual. Não escale Mateuzinho. Ele pode fazer uma assistência, gol, é possível, mas não escalaria. Eu acho um cara interessante. Scarpa não iria, eu iria, como eu falei, de Rubens, um Dela Cruz pode ser, né? Vamos ver as opções, né? Eu iria com o Rubens do Atlético. É isso aí. Pode ser o Richard Rios, mas vou com o Rubens do Atlético para sobrar cartoleta para eu escalar um bom atacante aqui, né? Você vê que sobrou só 9 com Batalha. Eu tô querendo me diferenciar, né, cara? Eu tô querendo me diferenciar e não ir muito igual dos outros, porque a gente já tá indo com Pedro e a raça que todo mundo vai. Vamos lá, sobrou o Guilherme dos Santos, zicou rodada passada. Pedro Henrique do Ceará é uma boa, Arthur Coelho, Eric Pulga do Bahia, hein? Lucas Barbosa, Romero, Batalha eu botei, né? Rapaz, é complicado aqui, né? Vamos lá, eu vou tirar o Batalha para botar o Rony do Galo, que eu estou muito confiante em gols contra o Juventude. E aí eu escolho um atacante mais barato. Essa vai ser minha indicação do time inicial. Eu vou com o Rony, ele tem uma média todo mundo não precisa nem falar, mas média básica boa. E não tem feito muitos gols, né? Fez um gol só no jogo passado, mas ele tem médias interessantes de finalizações, 11 assistências, né? Vamos ver agora aqui, para a gente escalar. Eu botei o técnico Seabra, né, do Bragantino. Posso botar o Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato Gaúcho é mais caro que o Seabra, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui. É um pouquinho mais caro. Os dois são favoritos, o Renato um pouco mais. Vou botar o Renato, mas eu estou triplicando aqui o Fluminense, né? Por isso que é melhor de Seabra. Eu vou voltar, desculpa aí. Vou botar o Seabra para a gente duplicar cada um ali, né? Eu imagino que tem a vitória conta uma cartola, um ponto, né? Pro técnico. Rapaz, eu botei o Roberto. Oxe, é Rony. Nada de excluir o Roberto. E aí eu vou descer para escolher nosso terceiro atacante. Tá difícil, né? Como eu gastei no meio, rapaz, sobrou ele, nosso mito Everaldo. Sobrou ele, nosso mito Everaldo. Então eu estou escalando porque o Everaldo está me dando a chance de escalar um meio de campo muito forte, com Arias, Rubem e Arrascaeta.
uma zaga bem forte com Gomes, Capixaba e Wesley, Fábio. Então eu estou gastando bastante, vou economizar no ataque. E não vou botar meu reserva de luxo no ataque, gente. Vou botar onde? No meio. Exatamente. Meu atacante só vai ter o João Marcelo, que eu não vou confiar. Né? E aí, vou botar um meia aqui, bem forte. Pulgar é interessante, Cauli é reserva, né? Hoje, Eric Ramírez, Caio Alexandre ou Jadson. Vou botar o Jadson. Então, e o Jadson vai ser meu reserva de luxo. Então, esse é um time em que eu tô. Qual é a estratégia? Eu tô confiando. Eu tenho um time, meu diamante, que tem mais cartoleta. Que eu vou fazer um time mais forte, mais arriscado. Como eu tô arriscando muito, eu posso perder cartoleta com Arrasca e Pedro. Eu tô indo meio segurando com o Everaldo, que pode valorizar bastante, Rony, né? E o Rubens. Então, esse é o nosso time do canal. Continuando aqui, eu vou fazer agora o time com 10 cartoletas, ou 110 cartoletas, com essa base aí. Vou tirar o Rony do ataque, com certeza, e o Rubens. Mas vou manter. Vou tirar o Everaldo. Vou manter o Everaldo e botar o Sacha, tá? Eduardo Sacha. Né? É até uma indicação até melhor do que o Rony, né? No outro time. Então, mas pode ser os dois. Os dois são muito fortes. O Sacha não tem muita média básica, esse é o problema. Vamos lá, vamos rumo aos 110 cartoletas. Tirar o Gomes, claro, né? E o Inácio também. São dois zagueiros caros. E os laterais não dá para botar o Wesley Capixaba. Não dá. O goleiro, eu já vou. Aí eu vou ter que ir lá para os mais baratos. O Gustavo, do Juventude, vai ter muita defesa com o Galo, né? Meio de campo. Eu posso escalar ainda um meio de campo forte, tá? Eu vou escalar um cara mais seguro. Pode ser o Richard Rios, mas eu vou com o Jadson, que eu botei no meu reserva de luxo. Vou botar ele aqui, ó. Vou remover da minha reserva e vou botar ele aqui. E agora é a parte que você tem que economizar, que são a zaga lateral. Os zagueiros, eles não estão entregando. E eu estou confiando muito pela fragilidade do Ceará no gol do Lucas Halter. Né? O Ceará tomou um gol de zagueiro e pode tomar Lucas Halter e o Freitas do Fluminense por causa do saldo de gol. Então tá um time interessante. Eu tenho mais 10 cartoletas para escalar meus laterais. Eu tenho 2 excelentes indicações. É possível. Estou falando que é possível. Claro que o cara pode não ter 110, escala, bota mais um pouquinho. Mas tem o Lucas Esteves, que é mito do Cartola do ano passado e vai jogar, tá? Ele custa 5,64. E vamos para... Tem o Andrés Hurtado, né? O Jamerson já está um pouco mais caro. Vamos botar o Anguilhéry. Pronto. Essa é a minha base de um bom e barato. Veja. E aí eu fiz 111. Tudo bem, né, gente? Você aceita, né? 111. Vejam que eu botei um time com Sacha, Pedro, Arias e Arrascaeta, cara. E ainda você abra o técnico. Eu posso botar um técnico mais barato. Quem é o técnico barato para essa rodada? Vamos fazer esse exercício. Né? Os do Juventude, por exemplo. Né? E aí me sobra cartoletas para eu tirar o Angileri e botar um lateral mais confiável. O Hurtado do Bragantino. Né? Juba do Bahia é interessante. E a gente passa um pouquinho só das cartoletas, né? Saint 14. Então tem umas opções boas e baratas também no meio. Ou também na defesa. Então é isso, galera. Sábado, às 11h30, tem a nossa live. Então esses são os 2 times. Estou dando dicas interessantes, como Jadson, Everaldo, Rubens. Eu quero manter Pedro e Arrascaeta, são mitos. Eles vão pontuar bem. E o Arias também. Então são jogadores que podem perder cartoleta, mas vocês ganham nos outros. Obrigado por estar aqui. Siga o nosso canal, compartilhe e vamos mitar junto e ser diamante igual a gente. Valeu, galera. Até a próxima.